sabe aquele dia que a ansiedade ela tá mais presente? E é exatamente nesses dias que, quase sem perceber, você acaba beliscando uma coisa aqui, outra ali, e o pior de tudo, sem estar com fome de verdade. E me responde uma coisa sinceramente: quantas vezes você passou por um dia difícil, com muito estresse, muita raiva, e acabou descontando ali esse dia difícil num pacote de biscoitos, num lanche mais calórico, numa pizza, num hambúrguer? Infelizmente, a ansiedade faz exatamente isso, o que acaba gerando um hábito silencioso que muitas pessoas nem percebem, desconhecem, mas que é justamente responsável pelo maior aumento de peso quando estamos ansiosos. E nesse vídeo eu vou falar exatamente qual hábito é esse, e o melhor, você não precisa de uma força de vontade sobre-humana para superar esse hábito que acaba ajudando ao aumento de peso, a engordar por conta da ansiedade. Além disso, para quem ficar até o final do vídeo, eu vou dar também algumas dicas práticas de como você pode melhorar a sua saúde, não só mental, como física também. E eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose na clínica. E é muito comum as pessoas buscarem a hipnoterapia para tratar questões relacionadas à ansiedade e, consequentemente, ao ganho de peso relacionado à ansiedade. Porque, como eu vou explicar daqui a pouco, quando nós estamos ansiosos, nós temos a tendência a comer mais e, principalmente, comidas mais calóricas que contribuem com o ganho de peso. E as pessoas que me procuram, geralmente elas têm alguns medos em comuns, que são eles: medo de perder o controle e acabar engordando ainda mais. Então as pessoas que sofrem com ansiedade, elas vivem ali numa corda bamba, com medo de perder ainda mais o controle. Sentem também uma insegurança muito grande de não conseguir sair desse ciclo. E principalmente uma vergonha do corpo e culpa por comer demais, por não conseguir ter esse controle. Se você sente alguma desses medos ou outros diferentes, comenta aqui embaixo, compartilha comigo o que mais te aflige por sentir ansiedade e acabar afetando no seu peso por conta de você comer demais devido à ansiedade. E antes de começar a falar sobre os principais pontos desse vídeo, eu quero que você pense: qual seria esse hábito tão nocivo e tão prejudicial que faz com que você acabe comendo demais quando está ansioso? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Qual é, o que é que você acha que é esse hábito? Então a primeira coisa que nós vamos falar aqui é sobre como a ansiedade afeta o seu corpo e o seu peso. E o grande problema é porque a ansiedade, uma pessoa ansiosa, ela acaba buscando conforto justamente em alimentos que são mais calóricos. Isso porque a ansiedade ela gera um desconforto emocional muito grande. E em resposta disso, as pessoas acabam buscando esse conforto em comidas, e como eu já falei, calóricas. Por quê? Comidas muito doces ou muito calóricas, elas acabam entregando dopamina, que é considerado o hormônio do prazer, digamos assim. Então, quando você está ansioso e você come esse tipo de alimento, o seu corpo meio que é recompensado. Então, aquele desconforto que a ansiedade gera, ele é resolvido, entre aspas, né, porque isso não é uma solução. Digamos que seja uma solução imediata que o seu corpo pede a você. No final das contas, não resolve nada. Mas é assim que o nosso corpo reage. Como já falei, comidas mais calóricas é o que dá mais recompensa. Por isso que o nosso corpo nunca vai pedir um alface quando você estiver ansioso. Vai pedir uma comida, uma coxinha, uma pizza, enfim, esse tipo de alimento. Outra coisa que influencia demais é o cortisol, que é liberado quando nós estamos sob estresse. Cortisol é conhecido como o hormônio do estresse. E quando nós estamos sob estresse, nosso corpo, assim como a ansiedade, ele vai ligar o instinto de luta ou fuga. Mas o cortisol, ele não é necessariamente o vilão. O cortisol, ele tem sim seu papel no nosso organismo. Ele tem uma função, que é, por exemplo, liberar a glicose no sangue, fornecer energia ali rápida, suprimir funções importantes do nosso corpo, como a digestão,
ali no momento do estresse, porque o estresse é uma resposta para que nós possamos reagir a algo. Então ele tem essa função, ele faz um trabalho do nosso corpo para que nós possamos nos concentrar no que é importante naquele momento, que é luta ou fuga. Um exemplo que eu dei aqui, a situação. O problema é quando o estresse ele se torna crônico, quando você está constantemente sob estresse. Então, essas funções que o estresse tem no nosso corpo, que são benéficas numa situação específica e principalmente de curto prazo, a longo prazo vai trazer um problema gigante para a nossa vida, para a nossa saúde. Como, por exemplo, aumentar o apetite por alimentos, especialmente alimentos calóricos, provocar acúmulo de gordura abdominal, prejudicar o sono, o sistema imunológico e afeta também o nosso humor, a nossa memória. Então, são muitos os problemas que o estresse crônico, que vai gerar ansiedade, tem no nosso corpo. Então, é basicamente por conta disso que a ansiedade contribui com o aumento de peso, porque o nosso corpo vai pedir alimentos mais calóricos, vai fazer com que nós sintamos muita vontade de comer esse tipo de comida. A boa notícia é que existem mecanismos, técnicas de lidar com a ansiedade, técnicas eficazes, inclusive. A principal delas é a terapia, porque através da terapia você vai desenvolver autoconhecimento, você vai entender o que gera ansiedade, o porquê que você está ansioso, enfim. A melhor opção sempre vai ser o autoconhecimento, e a melhor forma de adquirir autoconhecimento é através da terapia. Mas existem outras coisas que você pode fazer sozinho. Claro, sozinho é mais difícil, a depender do nível de ansiedade que você está, mas é possível. Por exemplo, existe uma técnica de respiração consciente, de respiração profunda, que eu sempre ensino para as pessoas que buscam a terapia, quem sofre com ansiedade. E eu vou ensinar para você agora. Essa técnica, ela ajuda a lidar com os sintomas físicos do corpo. Porque quando você está ansioso, você tende a respirar de uma forma mais rápida. E isso afeta o seu corpo de várias maneiras. Então existe uma técnica muito simples, chamada de 4-7-8, onde você vai inspirar o ar contando até 4, vai segurar o ar por 7 segundos e soltar o ar contando até 8, por 8 segundos, mais ou menos assim. Eu não sei aqui se eu fiz a contagem certa, que eu estava focado em prender a respiração, mas é muito simples. Eu acredito que você tenha entendido, senão volta aqui um pedacinho do vídeo que você vai entender. Você vai puxar o ar por 4 segundos, segurar por 7 e soltar devagar por 8 segundos. Uma dica importante, não necessariamente você precisa ser fiel a esse tempo, 4, 7, 8, porque tem pessoas que não conseguem segurar o ar por tanto tempo ou soltar nessa velocidade. Você pode diminuir o tempo, o importante é que você consiga fazer uma respiração mais lenta. Então essa respiração é muito útil para quando você estiver ansioso ou ansiosa. Outra dica muito importante é você escrever o que nós chamamos de diário emocional. É você colocar no papel aquilo que te aflige, aquilo que mexe com você, que te traz emoções negativas, principalmente. Então, ao invés de você comer as suas emoções, digamos assim, que é você, quando estiver ansioso, ir lá e comer, escreva. Escreva sobre o que você está sentindo, o porquê que você está sentindo isso. Na maioria das vezes, o simples fato de você escrever o que você está sentindo já vai trazer mais clareza e assim evitar que você acabe descontando na comida, porque muitas vezes você está tão angustiado que a única solução que você encontra é comer. E quando você escreve isso, você entende o que está te angustiando e isso pode ser o suficiente para que você pare e pense, esse é o problema, então eu preciso resolver isso. E evitar descontar na comida. E como eu prometi no início do vídeo, o hábito que mais faz você ganhar peso por conta da ansiedade. E esse hábito é exatamente não ter hábito. Mas como assim? Não ter hábito é um hábito. Justamente, quando você não tem a rotina, quando você não tem hábitos definidos,
Isso por si só se torna um grande hábito de você não desenvolver hábitos, certo? Como assim? Vou explicar aqui para você. Imagina que você tem o hábito de todo dia chegar em casa, comer um biscoito, um bolo, alguma coisa mais calórica. Se você desenvolver o hábito de deixar lanches prontos, mais saudáveis, ali de fácil acesso, você vai desenvolver o hábito de, ao invés de comer uma coisa mais fácil, que é um biscoito, um bolo, uma pizza, sei lá, pedir pelo delivery, né? Você vai comer aquilo que já está pronto. Porque se você ainda tiver que fazer, isso é justamente o que a sua mente precisa para dizer para você: cara, esse dia já foi tão difícil, eu ainda vou ter que parar para preparar o lanche. Não, vou pedir uma coisa pronta, coisa mais fácil, mais saborosa, né? Então, quando você cria o hábito de deixar o lanche pronto, seja um sanduíche natural, seja um bolo fit, né? Alguns alimentos mais saudáveis, você vai perceber que, ao invés de você partir para o alimento mais calórico, você vai optar pelo lanche que já está pronto, que você vai deixar um lanche mais saudável, pronto para isso. E uma dica importante, vai ter aqueles dias, aqueles momentos que você vai estar com muita coisa na cabeça que vai ser difícil você optar pelo lanche saudável, mesmo estando pronto. Nesses dias, você tem outra técnica que você pode usar para te ajudar a evitar, ainda assim, sucumbir ao desejo do alimento mais menos saudável, né, por assim dizer. Você vai parar, respirar fundo e pensar o porquê que você quer comer esse alimento. O simples fato de você parar e respirar fundo vai oxigenar o seu cérebro e você vai parar e pensar. Você vai raciocinar. Só em você raciocinar, as chances de você entender que você não deve comer aquele alimento mais calórico, menos saudável, só esse ato é suficiente para você entender isso e tomar a atitude consciente de comer o que já estaria pronto, né? Seguindo esse exemplo que eu estou dando para você. Isso porque o grande vilão é o piloto automático. Quando nós não temos consciência das nossas atitudes e entramos no piloto automático, é, é o que a nossa mente precisa para tomar essas atitudes que não são as melhores para a gente. Então, quando a gente sai do piloto automático, quando a gente desenvolve hábitos, ferramentas para lidar com a nossa ansiedade, nossas emoções, nós, consequentemente, conseguimos tomar o controle e ter uma vida muito melhor, muito mais saudável. Cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. A ansiedade e o ganho de peso não definem quem você é, mas talvez mostre que está na hora de você olhar para você com mais carinho. Sua saúde mental e física merecem de cuidados. E lembre-se, não existe fórmula mágica, mas cada pequeno passo já faz a diferença. Espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha ajudado de alguma forma, tenha trazido clareza a essas questões de ansiedade, ganho de peso que você talvez esteja sofrendo. E, se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos, seus colegas. Muito provavelmente tem alguém que precise ouvir essa mensagem, que assistindo esse vídeo possa estar ali ajudando a resolver essas questões também relacionadas à ansiedade. Um grande abraço e até o próximo vídeo.